Tem um brother meu, Ítalo, que fez nível 2 com você também. A gente é lá de Olinda. O Ítalo esteve comigo no Copa Sul. Isso, ele mesmo. Esteve comigo no Copa Sul, a gente trabalhou ombro a ombro ali, que foi massa demais. E aí? Fala, garoto. Grande mestre. Tamo aqui. Galera, todo mundo tímido na hora do almoço aí, com as marmitas no colo. Tem uns dois que tá do meu lado aqui que tá comendo mesmo. Essa é a vida do professor. Eu nem almocei direito, deixei metade ali no canto. Espera ser pai pra você ver. Não come, não. Eu Na já hora que sei, dá mano. tempo. Eu filho de 5 anos. 5? Tá bom. Você, Chegando na fase você boa. que você fez 3, né? Tenho 3. Isso aí. Bom, como é que você quer fazer, Bruno? Você quer apresentar? Quer que eu comece? Quero que você se apresente, mano. Então vamos nessa. Você para se apresentar, né? Eu já abri um slide aqui porque eu gosto de ter um visual. Eu sou professor há muitos anos e vamos ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu reduzir aqui. Tá todo mundo vendo bem a tela aí? Tranquilo? Tá? Tá tranquilão. Positive Coaching. Turma, então, vamos lá. A gente vai falar de coaching positivo. Positive Coaching, treinando de forma positiva, né? Então, apresentando a forma positiva. E eu sou o Rodrigo Holanda. E aí vem essa parte, Bruno, que eu falei que eu ia guardar para me apresentar. Eu sou praticante de CrossFit desde 2008. Eu conheci o CrossFit na minha vida passada, quando eu era professor de escola, professor de matemática. E eu sempre gostei muito de falar em público, de me apresentar, de fazer apresentação de trabalho. Eu sempre fui a pessoa que era escolhida para poder apresentar os trabalhos, porque eu sou muito tímido. Só que eu nunca deixei isso me travar, então eu sempre quis me desafiar, né? Eu sempre fui muito tímido na minha vida inteira, muita dificuldade de abordar as pessoas, mas eu me sinto muito à vontade no palco, eu me sinto à vontade no quadro, né? Então eu sempre gostei muito dessa parte. E na minha vida passada eu era professor de matemática. Eu fiz matemática de 2005 até 2008. No meu último ano de matemática, eu conheci o CrossFit através de uma amiga que fazia educação física. Porque eu já fazia, eu nunca fiquei quieto, eu sempre fiz disciplinas diversas. Eu fiz muita matéria da psicologia, que é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje. Fiz disciplinas da arquitetura, fiz disciplinas da agronomia. E, no meu último ano, eu fiz algumas disciplinas da educação física, porque eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui um apaixonado por me movimentar. Eu comecei na ginástica quando eu tinha 4 anos de idade, e aí fui indo para as lutas, né, tinha habilidade para lutar, então fui indo para as lutas ao longo dos anos. E em 2008, uma amiga me apresentou o CrossFit, ela me falou assim, ó, toma esse pendrive aqui, para quem é mais novo, o pendrive é um USB que carregava arquivos, igual um Google Drive, só que você carregava no bolso. E aí ela me deu um pendrive com vários artigos do CrossFit Journal. E falou assim, estuda isso aqui que você vai gostar, é a sua cara. E eu adorei. E eu comecei a praticar o CrossFit em casa, né? A CrossFit Brasil, que é o primeiro box do Brasil, foi aberta em 2009, mas eu tinha um espaço parecido com o que eu tenho hoje, que é o meu quarto, hoje é só o meu escritório. Eu tenho alguns equipamentos, alguns pesos. Na época eu tinha barra, tinha anilha, tinha tudo. Hoje eu só tenho dumbbell, tenho umas pouquinhas coisas aqui, kettlebell, mas eu sempre tive coisas para treinar em casa e eu comecei a treinar o CrossFit em casa. Né? Eu sempre gostei de slam ball, sandbag, principalmente, porque isso a gente usava muito nas lutas, então eu sempre gostei. E aí o CrossFit me fisgou e eu comecei a trabalhar em escola com matemática, mas eu ficava sentindo essa falta do movimento, né? Na verdade, a minha maior falta que eu sentia era de fazer uma influência positiva na vida das pessoas. Eu sempre soube que eu tinha que ser uma força positiva na vida das pessoas. E dentro da matemática eu era muito limitado, eu não conseguia fazer tudo o que eu queria. E aí, quando foi em 2010, eu larguei a matemática completamente. Em 2011, eu entrei para a faculdade de Educação Física. E em 2012, eu comecei a trabalhar no primeiro box daqui de Brasília, que era a Core CrossFit. Ainda é Core CrossFit, né? Mas era o primeiro box, abriu junto
com a BSB CrossFit, que hoje não é mais afiliada, hoje é só BSB Strong, e eu comecei a dar aula. E aí tive a oportunidade em 2013, abrir o primeiro nível 1 aqui no Brasil. Tinha tido um em 2010, que era muito longe da minha realidade, e aí em 2013 teve o primeiro, foi em julho. Ele esgotou em 3 horas. Não deu tempo do meu pai chegar em casa com um cartão de crédito, lembrando que eu tinha largado toda a minha profissão e vivia na casa do meu pai de novo e fazia faculdade, era estagiário. Então, eu precisava do cartão de crédito do meu pai e não deu tempo dele chegar em casa para passar um cartão de crédito no site. Aí eu falei, pô, pai, deixa o cartão aí, porque depois eu vou fazer. Quando abrir a próxima turma, eu vou fazer. E abriu uma próxima turma no final de semana seguinte. No final de semana seguinte, então isso era meio de julho de 2013. E aí, não consegui. Não deu tempo, esgotaram as vagas em 30 minutos, eu com o cartão na mão, eu não consegui, porque esgotaram as vagas. Em 30 minutos eu entrei para a fila de espera. Então era muito concorrido, e nessa época era na Punk CrossFit lá em Goiânia, e eram 50 vagas. Então foram 100 vagas que esgotaram, assim, tipo, em 3 horas, né? Na mesma semana, e era uma semana depois da outra. Ainda teve um curso no meio da semana, lá em Goiânia, mas eu estagiava, não podia abandonar. E aí eu consegui uma vaga para o curso de setembro. Então, em setembro, eu consegui fazer o meu nível 1, setembro de 2013. E aí eu entrei, comecei a trocar ideia com a galera do curso e entrei trocando ideia com o Ricardinho, que estava começando a traduzir, a estagiar para CrossFit. Eu falei, pô, eu quero fazer isso, eu adorei essa camisa vermelha e é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito de vida. E ele, cara, não tem vaga, não estamos contratando no Brasil, o Ricardinho está fazendo aqui porque talvez, pode ser que ele consiga, ele conseguiu, mas tem vaga para tradutor. Você consegue traduzir? Aí eu, claro, consigo, estava conversando com os caras em inglês, eu consigo, adoro o conteúdo, estudo há muitos anos, vamos nessa. Aí comecei a traduzir em dezembro de 2013. Dezembro de 2013 comecei a traduzir os cursos no Brasil, fiz o meu nível 2 na primeira turma que teve do nível 2, eu já me inscrevi, só que não tinha tradutor, aí eles pediram para eu me cancelar do curso e me matricular no próximo, porque eu precisava traduzir aquele. Traduzi 2 nível 2 antes de fazer o meu, isso era janeiro de 2015. E aí, Brunão, era aquilo que a gente estava conversando no comecinho, que eu falei assim, cara, a metodologia não está sendo aplicada corretamente nesse box que eu estou trabalhando. Eu não gosto do jeito que está sendo trabalhado, e aí eu decidi abrir meu afiliado, né? Então, abri meu box em 2015. Sou afiliado desde então, a gente está com 10 anos de loja alugada, né? Agora em fevereiro, mas a minha afiliação é a partir de abril. Então, vou fazer 10 anos de afiliado em abril de 2025. Em 2017, eu fui contratado para o staff, então eu deixei de ser só tradutor e fui contratado para o staff, e venho dando curso de nível 1, nível 2 e CrossFit Kids, desde 2017. E o meu nível 3, eu passei na prova em 2018, meu nível 4 ainda está no caminho aí, ainda estou olhando para ele no futuro, vai chegar meu dia. Eu fiz meu primeiro regional em 2014, trabalhei no Chile, depois eu trabalhei regional do Rio, semifinais Copa Sul, antes era BCC, e e arbitrei alguns games na categoria principal, né? Já arbitrei 3 games, esse foi meu terceiro ano arbitrando games. Esse ano eu tive o Ítalo no Copa Sul comigo, como meu assistente de BO. A gente lidava com os problemas da competição. É isso que eu venho fazendo no Copa Sul. Eu sou pai de 3 filhos, eu tenho uma menina de 8, um menino de 6 e um menino de 3, vai fazer 4 agora em dezembro, e eles gastam a minha manhã inteira e parte da minha noite. Então, eu não tenho muito tempo para trabalhar, mas mesmo assim eu ocupo o máximo possível trabalhando, porque eu não dou conta de fazer nada, eu sou extremamente nerd, e eu tento dedicar algum tempo a jogo. Essa semana eu consegui jogar 2 horas, semana passada eu joguei 0 horas, e é uma parte que eu sinto falta, faz falta na minha vida. Esse é um resumão da minha vida aí, em 5 minutos, né, na minha vida dentro do CrossFit. E eu sempre fui um apaixonado por tentar passar para as pessoas o melhor, a melhor experiência possível, tentar, como eu disse no começo, ser uma fonte de experiências positivas. Eu queria ser uma ferramenta de crescimento para as pessoas, de desenvolvimento. Então, eu quero que vocês entendam, assim, no final dessa 40 minutos que eu programei para a gente trocar ideia, a gente vai ter 4 objetivos, né? 5 objetivos, na verdade, que é entender o que é o coaching de forma positiva, então, como é que a gente consegue
de forma positiva, ensinar as pessoas como é que a gente molda um comportamento, então o que é que a gente precisa fazer para criar um comportamento, o que é que a gente precisa fazer para moldar um comportamento. Então, qualquer que seja o comportamento, a gente vai chegar lá, mas qualquer que seja o comportamento que a gente deseja criar e moldar nos nossos alunos. A gente vai também pensar em dizer somente o que você quer, se tornando mais eficaz no seu coaching, e aplicar a metodologia do CrossFit para salvar as vidas. Esse é o ponto mais importante da nossa conversa hoje, que eu quero que a gente tire dessa nossa hora junto. Primeiro, então, a gente tem que definir as coisas. O CrossFit se diferencia de outras metodologias por definir as coisas. Isso me agrada muito, porque eu defino tudo que eu tenho que fazer. E a gente tem que ter, pensar por que a gente faz o que a gente faz. Então, por que a gente está todo dia no piso preto? A gente está lá diariamente para oferecer o melhor momento da vida dos nossos alunos. A melhor hora do dia, é o nome do grupo de estudos, e casa muito bem com o objetivo. A gente quer que os nossos alunos fiquem com a gente, e com isso, eles ficando com a gente, eles conseguem os resultados deles. Eles querem ganhar mais massa, perder gordura, melhorar a capacidade de trabalho, ter mais saúde, Então, tudo isso é o que eles querem, quando eles vêm buscar a gente dá para eles a melhor hora do dia deles, para poder que eles conquistem os resultados deles, Então, no fundo, o que a gente quer é que eles tenham uma vida melhor, mais plena, mais capaz de realizar qualquer atividade que a natureza coloque na frente deles, E por que a gente quer esses resultados, Assim, como que a gente conquista esses resultados? E lá no nível 1, a gente fala isso, eu não sei quantos são treinadores de nível 1 aqui, quantos passaram por isso, mas no curso de treinador de nível 1 da CrossFit, a gente fala que é a intensidade. Então, a intensidade, ela é a variável independente mais comumente associada à maximização da taxa de retorno, de adaptações favoráveis do exercício. Isso quer dizer que a intensidade, ela traz resultados mais rápido do que as outras variáveis. Então, se você tirar todas as outras variáveis e só fizer a intensidade, você tem mais resultados naqueles critérios que eu falei antes. Massa magra, densidade óssea, perda de gordura e tudo isso. Só que não só a intensidade vai te trazer esses resultados. Ela é a que traz os resultados mais rápido, mas ela depende de uma coisa que é da nossa progressão, que é mecânica, consistência e depois intensidade. Então, se a gente não tiver mecânica, consistência e consistência, a gente não consegue que a intensidade dê todo o resultado que ela é capaz. Então, não adianta nada você treinar muito intenso com a mecânica baixa, não adianta você treinar muito intenso, mas sem consistência de treino. Então, a gente primeiro quer focar na mecânica, depois a gente quer a consistência na mecânica, ou seja, executar a mecânica correta dos movimentos, mas também a consistência na frequência de treinos. E só depois é que vem a intensidade, Então, a gente precisa seguir essa sequenciazinha. O problema é que a gente foca muito na intensidade, a gente quer muita intensidade, e a gente acaba se afastando do que as pessoas realmente precisam, do que elas querem. Então, elas vêm porque gostam muito da intensidade, mas a gente tem que dar para elas a mecânica, tem que dar para elas a consistência. Isso é que é a chave, e a intensidade ela vai ser potencializada graças a essa consistência e a essa mecânica. Então, é um conjunto que tem que agir junto. E aí eu trouxe um exemplinho que eu acho bem básico, Então, aqui a gente tem o que os nossos alunos, Se a gente analisar o nosso aluno treinando, esse tiro ao alvo aqui é um bom exemplo. A gente tem os pontinhos verdes, eles são os disparos, Os disparos que as pessoas fizeram, que esse aluno fez. Só que ele fez esses 5 disparos em 5 segundos. Ou seja, ele teve uma intensidade muito alta, Então, ele tem muita intensidade. E a gente percebe que a gente tem um na zona amarela, um na vermelha, e os outros já não valem muita coisa. Então, ele teve pouco sucesso pouco sucesso dos disparos dele. Nesse segundo alvo aqui, eu tentei ao máximo colocar 5 bolinhas verdes ali no meio, então a gente tem 5 bolinhas verdes centralizadas, um pouquinho à esquerda, quer dizer que a mão dele está um pouquinho frouxa, para quem sabe atirar, então a mão está um pouquinho solta, mas esse alvo aqui, esse atirador, ele teve 5 disparos praticamente perfeitos, Então é aquele elite sniper, O cara que ele é muito top.
Só que cada disparo desse leva 15 segundos. Então, ele leva muito tempo para poder fazer os disparos dele. Então, a mecânica é perfeita, mas faltou a intensidade. E o que a gente quer é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem mecânica, consistência e intensidade. Ele está fazendo cada disparo em 2, 3 segundos. Então, cada disparo desses aqui, ele leva 2 a 3 segundos. Ele tem um alvo, um disparo que ele errou assim, mas ainda está na zona vermelha, ou seja, ele tem espaço para coaching, né, espaço para melhora. Então, ele tem uma oportunidade em que você, treinador, está agindo, mas ele está aqui, bem agrupado. Né? Então, isso aqui, ele conquista isso através de vários treinos, através de disciplina, através da intensidade associada com a mecânica. E por que a gente quer esse cara aqui? Porque na vida real, a gente vai ter que tomar decisões de forma rápida. Né? Então, não adianta nada a gente ter muita intensidade sem consistência quando você chega numa situação de vida real, e aí você tem que fazer um disparo e tomar uma decisão muito rápida. Né? Isso aqui na situação do tiro, mas na vida real dos nossos alunos, claro, não tem a ver com você dar esse tiro perfeito aqui, mas tem a ver com você conseguir aplicar o seu condicionamento físico no mundo real. E é isso que a gente precisa. E quem são os nossos alunos? Né? Então, quem são essas pessoas que vêm até a gente? Por que a gente se preocupa com intensidade? Por que a gente se preocupa com mecânica e com a consistência deles? Vamos definir quem são os nossos alunos. São aqueles caras, né, atletas profissionais. O cara que está lá profissionalmente no CrossFit Games é patrocinado. Esse é o grosso do box, né? Lógico que não. Esse é 0,01%. 0,01% das pessoas que chegam no nosso box têm o potencial de ser atleta. Mas, mesmo assim, eles vão precisar de vários outros fatores para poder se tornarem realmente atletas. Né? Então, os nossos alunos, eles, na verdade, são pessoas comuns, são aquelas pessoas que estão no dia a dia, que a gente encontra na rua, é o médico, o banqueiro, o advogado, o empresário, o professor. E é o cara que ele tem uma vida real, e ele chega no nosso box para poder ganhar ferramentas. Para que ele vai ganhar ferramentas? Idealmente, para poder matar o seu leão do dia a dia. Né? Então, ele vai lá, acorda, e ele quer estar bem condicionado, estar com saúde, estar fisicamente preparado para fazer qualquer coisa. Mas para que um médico precisa de uma ótima capacidade de trabalho? Para aguentar um plantão de 24, 48 horas. Né? Para que um bombeiro precisa estar pronto? Para aguentar um plantão de 24 horas. Para que um banqueiro precisa, né, Thaís? Porque ele tem que ter a resiliência, ter a cabeça no lugar, né? Porque a atividade física, ela te coloca, principalmente o CrossFit, principalmente a atividade física intensa, ela te coloca num estado de preparação ótimo para qualquer coisa que você precisar na sua vida. Né? E essas pessoas, elas ficam com a gente 4% do dia deles, 1 hora por dia. 96% do dia deles, as outras 23 horas, eles são outra coisa que não crossfiteiros. Então, a gente tem que entender isso, porque nós somos crossfiteiros, nós somos treinadores 24 horas por dia, 100% do nosso tempo. Essas pessoas, a gente precisa se preparar para elas, para poder usar as melhores ferramentas, para que eles venham diariamente e tirem o melhor possível daquele momento deles, né? Para que eles sejam realmente a melhor versão de si mesmos. E a gente tem, né, então, como eu disse, a gente precisa incentivar os nossos alunos a ter essa consistência, a vir constantemente no box. Uma coisa que acontece com frequência, que eu vejo acontecer com frequência nesses 16 anos que eu estou no meio, é pessoas que adoram a intensidade, mas ficam estagnadas, mas param de evoluir, mas param de gostar. Por que elas param de gostar? É o nosso trabalho acender a chama dessas pessoas, porque a gente não parou de gostar. A gente continua apaixonado pelo CrossFit. Então, é o nosso trabalho como treinador, é a nossa responsabilidade fazer com que as pessoas se interessem por CrossFit, porque a gente sabe que o CrossFit é uma solução simples para um problema complexo. O mundo está sendo lavado, varrido por um tsunami de doenças crônicas, obesidade, diabetes, cardiopatias, né, altos índices glicêmicos estão sendo provocando doenças crônicas que estão matando as pessoas mais rápido, matando 80% das pessoas do mundo. E cada box de CrossFit, ele é um bote de salva-vidas. Eu falo de CrossFit porque eu estou acostumado com os boxes afiliados, mas cada academia, cada pessoa que usa a metodologia é um bote de salva-vidas.
para aplicar a metodologia do CrossFit e ensinar as pessoas a comer bem. Então, CrossFit 4 a 6 vezes por semana, comendo carnes, verduras, castanhas e sementes, alguma fruta, pouca amido e nada de açúcar, é a solução para tirar as pessoas da condição de decrepitude, do estado de doença, né? Então, tirar as pessoas do asilo, tirar as pessoas da obesidade, tirar as pessoas de um estado que torna elas incapazes de se tornarem a melhor versão de si mesmo, né? Então, a gente precisa encorajar essas pessoas, tem que ter um entusiasmo muito alto e a gente tem que assumir a responsabilidade de acender a chama dessas pessoas. Uma ferramenta que a gente tem para usar, né, para entender as ferramentas que eu vou trazer hoje, e aí agora a gente vai entrar no assunto da psicologia, é o behaviorismo. A gente precisa entender a cabeça para entender como mudar a cabeça, né? Então, o comportamento humano, o behavior, a gente tem que entender como a gente molda ele, como a gente muda ele. Então, a gente vai tentar internalizar aquele comportamento de mecânica e consistência. Como que a gente consegue isso? Através da teoria do behaviorismo. O behaviorismo, ele foi criado por esse cara, ele é não criado, né, mas esse é o pai do behaviorismo, ele escreveu, John Watson, ele é uma linha de psicologia que estuda o comportamento humano. Então, ele vai estudar de uma forma muito mais objetiva do que subjetiva, tentando explicar a personalidade humana de acordo com a criação, de acordo com a educação, de acordo com os exemplos que recebe, né? Então, o behaviorismo ele já existia no finalzinho do século XIX, mas aí o John Watson começou a escrever sobre ele, escreveu o behaviorismo, o que os psicólogos pensam sobre isso, em 1913, por isso que ele é considerado o pai do behaviorismo. Ele estuda, ele foca na parte animal do homem, né? Então ele não ignora que o homem tem uma mente, mas ele não pensa sobre isso. Ele fala que existe uma caixa preta dentro da cabeça do homem, que isso não interessa a gente. Então, como os processos acontecem dentro da cabeça, não interessa a gente. O que interessa para a gente é o que a gente coloca e o que sai, qual é o resultado. Então, a gente coloca estímulos e sai uma realidade visível, né? Sai alguma coisa que a gente consegue mensurar. Então, ele acreditava que os pensamentos, o mundo interno do homem, eles não são materiais. E isso não tem como a gente estudar uma coisa que a gente não consegue tocar, né? Então, o que ele fazia, as análises que ele fazia, era sempre isso, era o estímulo externo moldando a personalidade. Ele fala, uma das coisas mais difundidas do que ele fala, e é inclusive uma das coisas mais criticadas que ele fala, é, por exemplo, se você nunca recebeu um carinho do seu pai, se você nunca viu o seu pai oferecer carinho à sua família, você não vai conseguir dar carinho, você vai ser uma pessoa mais ríspida. Então, essa é uma das coisas que ele acreditava que ressurge nas correntes psicológicas dos últimos 10, 20 anos, mas por muito tempo foi criticado isso. Só que essas pesquisas dele, elas moldaram o American Way of Life. Então, como as pessoas viviam nos Estados Unidos entre os anos 30 e os anos 70. Então, moldaram toda uma geração de que, se você coloca um estímulo, você tem o resultado desejado. Era mais ou menos isso que ele conseguiu carregar, que eles conseguiram tirar, né? Ele estudou muito mais com animais, e depois ele transportou essas mesmas teorias para os homens, né? Então, ele fala que o comportamento humano, ele é adquirido de condicionamentos e estruturas semelhantes aos instintos e treinamentos dos animais. Então, a gente desenvolve o nosso comportamento, a gente não nasce com ele. Aqui tem um exemplo bem legal, que é o cão de Pavlov, não é dele, não é do Watson, isso é da mesma época dele, mas é um estudo bem legal desse cara, Pavlov, que é um médico, um fisiologista. O Watson é um psicólogo. O Pavlov é um fisiologista, e ele, no início do século XX, eu acho que é 1917, se eu não me engano, ele observou que os cães, eles naturalmente salivam quando são expostos à comida. Você coloca um alimento na frente deles, eles vão começar a salivar. Quando você toca o sino, esse sino não tem nenhum efeito no cão, né? Então, ele só escuta o sino, mas não tem nenhum efeito. Só que toda vez que o Pavlov, ele oferecia comida para os cachorros, ele tocava o sino, ao mesmo tempo. Então, ele chegava com a comida e com o sino, comida e sino. E ele foi criando essa conexão, essa relação do sino com a comida. E ele observou que depois,
quando ele tocava o sino, sem apresentar comida, sem nada, os cães já começavam a salivar. Então, ele mostra como um comportamento ele pode ser aprendido, né? Então, dependendo do que você espera, do que você gostaria, você cria uma condição para criar aquele estímulo, né? Então, é um estudo de verdade, tá aí ele observando o cachorro, e ele fala que, assim, a conclusão dele os animais, eles já nascem, assim como os homens são animais, eles já nascem programados para várias situações. Exatamente, aqui tem muito a ver com o poder do hábito, se baseia muito nessas teorias do behaviorismo. Então, os animais eles já são programados para ter algumas reações, só que a gente consegue moldar para que essas reações aconteçam quando a gente quer. Teve um outro estudo, que é o do pequeno Albert, que ele é bem controverso, isso aí foi em 1920, e aí o Watson, esse é o Watson mesmo, John Watson, ele juntou com uma aluna dele, que era uma graduanda dele, depois se tornou a esposa dele, eles dois foram fazer um estudo com esse bebê Albert, que na verdade ele se chama William Albert, o bebê, mas chamavam de Albert para preservar o menino, sendo que, né, não tem, vou contar a história dele. Eles pegaram esse bebê de 9 meses e ele não tinha nenhum trauma. Era um bebê de 9 meses que não tinha medo de nada, né? Ele era um bebê completamente normal. E aí, a ideia deles é que eles conseguiam implantar um trauma nesse bebê. Então, o que eles fizeram? Eles apresentaram vários animais, coelhos, ratos, cachorros, macacos, máscaras. Se você for no YouTube, você vai ver tudo que eles fizeram com o bebê. E aí, nada disso, o Albert tinha medo. Ele não tinha medo de nada disso. Só que, com o passar do tempo, o bebê Albert estava brincando com esse coelho, e aí o Watson vinha e batia com o martelo, sem o bebê ver, ele batia com o martelo e fazia um barulhão numa estrutura metálica, né, num cano metálico. E aí ele batia nesse cano, fazia um barulhão e dava um susto no Albert. E ele fez isso várias vezes. Tantas vezes que depois de um tempo, o Albert não conseguia mais interagir com nada peludo. Nenhum dos animais, barbas peludas, casaco peludo, tudo isso, o Albert ficou com medo, né? E aí, o problema é que, o que aconteceu? A mãe do Albert, ela não gostou muito disso, assim, ela descobriu o que eles estavam fazendo, isso era no hospital, ela era uma enfermeira do hospital, e aí ela tirou o Albert do estudo sem dessensibilizar, sem tirar o medo dele, sem que o Watson pudesse tentar tirar o medo dele. E aí, o que dizem, e aí não se sabe se é verdade, o Albert, ele viveu bem, né? Ele viveu bem, viveu até os 87 anos, só que a família dele falou que ele tinha sempre que pegar os cachorros e guardar num quarto, ou deixar isolado, porque ele tinha aversão a cachorros. Ele não tinha mais aquela paranoia com coisas peludas, mas ele teve medo de cachorro a vida inteira, né? Então, o que o Watson concluiu com esse estudo foi que foi um sucesso, ele é capaz de criar um trauma em alguém, e criou, né, o que eu disse, de criar uma geração futura de americanos, que os pais tentavam moldar o ambiente dos filhos para que problemas psicológicos não fossem gerados ou para que os filhos se tornassem uma coisa específica que eles queriam. Passaram-se 20 anos, e aí veio Burrus Frederick Skinner, né, e ele sim é um cara que resolveu os problemas do behaviorismo. Mesmo assim, o behaviorismo já estava muito queimado, né? Então, isso foi nos anos 40. Ele criou a linha do behaviorismo radical, né? Então, ele começa a usar das mesmas bases do Watson, mas ele não nega a existência do pensamento. Ele começa a acreditar que o pensamento ele é moldado pelo ambiente, assim como o Watson, mas também que a pessoa, quando entende isso, ela pode moldar o ambiente para poder conseguir ter uma resposta, né? Então, no behaviorismo radical, o homem ele é moldado pela natureza e o comportamento é uma resposta aos estímulos que ele recebe depois do nascimento, né? Então, ele não tira aquela parte do autocontrole que o Watson tirava. E como que ele fez isso? O Skinner ele chegou através da caixa de Skinner, então esse é o experimento dele, eu acho que quem aqui fez alguma disciplina de didática deve ter visto isso. Ele botou um ratinho, vários ratinhos, né? Ele tinha essa caixa e tem uma alavanca, né? E essa alavanca
Se o rato puxar para um lado, sai uma comida. Se o rato puxar para o outro, acho que faz um barulho bem alto, né? Então assusta o rato. E aí ele percebeu que o rato ele começou a ser moldado de acordo com as consequências do seu movimento. Então ele não escolhia o movimento dele, não era o rato que determinava se ele ia receber a recompensa ou a punição, mas ele era treinado com os estímulos, quando ele executava o movimento correto, ele recebia a recompensa, quando ele executava o movimento errado, ele recebia as punições, né? E aí o Skinner fez um paralelo com a vida humana, falando que o homem, ele vive conforme as estruturas que existem no mundo. Então, a gente não molda o mundo, a gente responde ao mundo, né? Então, a gente só responde ao mundo. Então, dependendo do que a gente recebe dos outros, desde o nascimento, né? Inclusive a própria vida. O homem ele é moldado pelo meio. A gente só trabalha naquilo que nos é ofertado de trabalho. A gente só veste as roupas que nos são ofertadas. A gente não consegue vestir uma roupa que não nos é ofertada. A gente só veste o que nos é ofertado. Então, a gente simplesmente reage ou responde ao meio ambiente. Existem duas diferenças entre reagir e responder, mas a gente responde ao que acontece no meio ambiente. E aí, esse conceito é o que vai fazer sentido para a gente do porquê que eu estou falando sobre isso. É o que chama de condicionamento operante. Condicionamento operante, aí eu achei esse gráfico incrível, porque ele tem os exemplos, ele fala sobre os reforços e a punição. Então, a gente quer criar uma relação com alguma coisa, né? Então, a gente quer estabelecer uma relação com alguma coisa. A gente pode fazer isso como reforço ou como uma punição. O reforço é tudo aquilo que aumenta o comportamento e a punição tudo que diminui o comportamento. Por exemplo, você quer aumentar um comportamento de a pessoa escovar os dentes todos os dias, né? Então, toda vez que ela escovar o dente, ela vai receber uma premiação, né? Isso eu estou falando no caso de criança. Então, ela escovou o dente, ela ganha o direito de ir assistir um desenho, por exemplo, de escolher o desenho que ela vai assistir. Ou uma punição, se ela não escovar os dentes, ela não vai ter o desenho dela e ela vai ter que ir direto para a cama. Então, funciona mais ou menos desse jeito, tratando de forma simples com as crianças. O reforço ele pode ser positivo ou negativo. O positivo é quando você adiciona um estímulo que você quer, e o negativo é quando você tira um estímulo que você não quer. Esse é o mais difícil de chegar, por exemplo, aqui, quando o cachorro senta, você faz um carinho nele. O negativo é o barulho do despertador está tocando. Você aperta o botão dele para desligar. Você tirou o barulho. As duas coisas são positivas, as duas coisas são reforços, né? E aí tem a fuga, que é exatamente esse de retirar o estímulo correto, e a esquiva, que é evitar um resultado negativo. Por exemplo, você estuda não para ter uma nota boa, mas você estuda para que você não tire uma nota ruim. Tá? Então, são dois tipos de reforços que a gente pode ter, o positivo e o negativo. A punição, positiva, você acrescenta uma coisa, por exemplo, bater numa criança, então você adiciona um estímulo que não é desejado quando tem um comportamento indesejado, e a negativo você retira. Então, você vai para o seu quarto porque você fez bagunça, né? Então, ela fez a bagunça, é o comportamento que você não quer, você tira aquele comportamento, tirando alguma outra coisa que a criança deseja. Então, ele criou isso daqui e ele começou a estudar dentro da psicologia para onde iam essas coisas. E ele começou a perceber a relação entre qual tipo de estímulo que você dá, se é um reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, com a resposta, né? E aí, independente de tudo isso, o que ele percebeu, né, então o que mudou em relação aos outros foi a questão da frequência, que tinha a ver com o tipo de estímulo que você dá, mas também com a quantidade de vezes que você dá o estímulo. E também ele fala sobre a quantidade de vezes que você dá o estímulo, mas a quantidade de vezes que a pessoa quer o estímulo. Então, essa foi toda a diferença do behaviorismo, porque ele trouxe essa questão da frequência, que a frequência é a possibilidade de escolher ser moldado o quanto deseja receber as recompensas, né? Então, na caixa do Skinner, os animais eles usavam a alavanca de acordo com quantas vezes eles queriam uma recompensa.
uma pessoa ela vai trabalhar mais, vai gerar mais valor, ela vai receber mais dinheiro. Um homem que ele se dedica mais à sua esposa, à sua mulher, ele vai receber dela mais atenção, mais carinho, do que um homem que não se dedica à sua mulher. Então, o quanto você está disposto a ceder, a ser moldado, é o quanto você está buscando de recompensa. E isso é muito importante para a gente. Então, esse ponto é um ponto-chave para a gente. Porque a gente tem aqui... deixa eu traçar esse paralelo, esqueci que tinha esse slide. Deixa eu pular esse aqui. Então, a gente tem aqui, dentro do que a gente quer, os reforços. Então, a gente está falando de reforçar boas atitudes. A gente percebe que... Deixa eu ver, acho que eu pulei uma parte que eu não precisava. Peraí. Aqui. Então, a gente está querendo que o condicionamento, voltando nesse slide, o condicionamento, o reforço de boas atitudes, ou seja, a mecânica correta do movimento e a consistência no treino, traz melhores resultados. Então, a gente reforça essas boas atitudes, de forma positiva ou negativa. Né? Então, o aluno, a gente precisa trazer o desejo que ele esteja dentro da nossa aula, independente do retorno, do estímulo que a gente está colocando. Só que a gente percebe que com reforços positivos, isso vem da teoria do Skinner, ele percebeu que com reforços positivos, isso aumenta o desejo da pessoa de estar ali ou de receber aquela recompensa. Quando a gente tem punição, a gente afasta a pessoa do desejo de recompensa. Então, a gente trabalhar nessa parte aqui de reforço positivo e negativo, a gente aumenta a chance da pessoa querer estar na aula. No reforço positivo, no nosso caso, é celebrar uma nova conquista, elogiar um novo movimento, apreciar quando o aluno chega no horário, né? Quando ele está ali, a presença dele, pô, você veio hoje, né? Que bom que você veio hoje, então esse tipo de coisa. O reforço negativo, que não é uma coisa negativa, essa é a interpretação ruim, é o aluno evitar o erro para, por exemplo, fugir de uma punição, caso você seja um cara que está sempre punindo o seu aluno, ou fugir de uma lesão. Então, a gente usa o reforço negativo falando para ele, ó, se você mantiver essa mecânica ruim de movimento, que é o que eu não quero que você tenha, você está aumentando o seu risco de lesão. Você está diminuindo a sua performance. Então, a gente usa também o reforço positivo e negativo dentro da nossa aula de várias formas. A gente tem que focar nessa parte. Porque se a gente vai para a parte da punição, se a gente vai ali, vamos usar sempre a punição, vamos usar um burpee sempre que o aluno se atrasar, vamos esculachar o aluno porque ele chegou fora do horário, vamos criticar o movimento feio, criticar o atraso, criticar a falta de consistência, falar que o cara só é ruim porque ele só vem uma vez por semana, criticar, sem dar uma solução clara, sem um caminho, sem um incentivo para mudar o comportamento, tudo isso mata a sua aula. Isso só afasta o seu aluno de você. Isso nunca vai chegar no resultado que você quer, que é fixar a mecânica correta e fixar a consistência do seu aluno na aula. E, infelizmente, eu já fui esse cara. Eu já fui o treinador generalzão, chato, andando, dando ordem na sala, falando os movimentos ruins, e isso só foi afastando meus alunos. Isso só afastou os meus alunos de mim. Eu estava no momento que eu achava que esse era o jeito, que todo mundo fazia isso. Isso era lá em 2011, 12, 13. Todo mundo fazia isso. E até existem pessoas que gostem disso. E as pessoas que começaram no CrossFit, os alunos do CrossFit antigamente, eram esses caras que gostam de apanhar. O cara que gosta de sofrer, que gosta de tomar pancada. Mas, mesmo essas pessoas, você vai conseguir alcançá-las melhor se você for uma pessoa mais positiva. Se você conseguir alcançá-las no que elas querem, acham que querem, não. No que elas não sabem que elas querem, que é uma coisa positiva, uma resposta positiva sua. Vamos entrar, então, como que a gente leva isso para dentro das nossas aulas de CrossFit, né? Então, a primeira coisa a gente vai buscar nos comunicar de uma forma positiva. A gente vai falar aquilo que a gente quer que aconteça, evitar ficar repetindo, dando volta, perdendo tempo, permitindo que os nossos alunos tenham mais tempo para se mover, mais tempo praticando os movimentos, né? Então, é nessa fase, nessa forma que a gente começa a criar um vocabulário positivo e a gente começa a fazer afirmações que são inquestionáveis.
Então, a gente precisa falar de uma forma simples, direta e fazer uma ação. A gente fala disso no nível 2. A gente precisa aumentar a nossa confiança, saber que a gente sabe o que a gente está falando e fazer declarações finais, né? E essa confiança, ela vem através da prática, né, do tempo de sala de aula e também de conhecer a mecânica correta dos movimentos, conhecer os principais pontos de performance, conhecer as progressões, os erros mais comuns. Então, vem de todo o nosso estudo antecipado. A gente pensa em todas as estratégias antes de chegar na sala de aula. E aí, quando a gente chega, a gente já tem certeza e a gente dá as pauladas certeiras, né? Então, a gente está pensando em tudo aquilo, né? Então, a gente tem todo esse conhecimento, toda essa estrutura sendo montada dentro da nossa cabeça. E isso são aquelas vozinhas que ficam narrando. Sabe quando você tem uma voz dentro da sua cabeça que você não percebe, que ela fica narrando o que está acontecendo? Então, essa vozinha, ela é chamada de processo interno. Processo interno, eu vejo muito professor dando aula assim, ele começa a aula dele e ele fala assim, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o movimento 2 vezes e depois a gente vai fazer 4 passos de progressão para que eu possa avaliar o movimento de vocês e fazer a correção. E aí o cara começa a explicar tudo o que ele vai fazer, é o narrador que está lá dentro da sua cabeça. Esse cara, ele está perdendo tempo, porque os alunos estão ali encostados no PVC, encostados no PVC, olhando para ele sem se movimentar. E aí a aula se torna chata, porque você está externalizando o processo interno. Isso é diferente de a gente falar assim, pessoal, observe esse movimento aqui que a gente vai fazer hoje. Vamos praticar? Acabou. Em poucos segundos, você já matou, apresentou e vamos direto para a ação. Porque o aluno, eu falei, ele está com a gente 4% do tempo dele. Ele não quer saber do que é, como é que ele vai chegar no processo final. Ele só quer se mexer. Então, a gente vai ensinar posição inicial de forma direta, assim, ensinar o movimento, segundos o cara está se movendo. Né? Então, isso é a aplicação externa. É uma forma de pegar grande conhecimento e, de forma simples, traduzir essas informações para aquilo que o aluno precisa naquele momento. A gente tem uma necessidade de mostrar o tanto que a gente sabe falando demais. E a gente só está perdendo o tempo do nosso aluno fazendo isso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A nossa aplicação externa, ela tem que ser simples e ela é um reflexo do seu conhecimento interno. Quanto mais você sabe, de forma mais simples, você consegue traduzir. As dicas de correção. Então, as estratégias que a gente tem para fazer uma correção. Dicas verbais, a gente fala o que a gente quer. As dicas verbais, elas têm que ser rápidas e precisas. Quadril para trás. Calcanhar no chão. Fica com o calcanhar no chão. Então, essas dicas, elas surtem efeitos porque elas são rápidas, elas são ações. O aluno não tem que ficar pensando. Agora, se eu te falo, não deixe o seu calcanhar sair do chão, não joga seu joelho para frente, não deixa o seu joelho entrando, não coloca a barra para frente. Tudo isso, além de usar a palavra negativa não, que o Skinner mostrou que ela é retentora do conhecimento, da aprendizagem, ela impede a aprendizagem, eu ainda estou dando para o aluno a função de pensar numa solução. É o aluno que tem que desenvolver uma solução, e não eu que estou dando a solução para ele. Eu estou descrevendo um problema e jogando para ele. Mas eu sou especialista. Eu tenho que oferecer para ele a solução. A gente não tem que perder o tempo expressando o nosso processo interno. Olha, eu estou vendo que você não está abrindo o seu quadril. Aperta mais a bunda. Porra, não, aperta a bunda. Ele só precisa da solução. Tá? Não precisa de todo o processo por trás disso. Tem essa na dica verbal. Na dica visual, dica visual é quando a gente mostra. Né? Então, a gente mostra para o aluno o que a gente quer. O exemplo, a gente normalmente vai mostrar um contraste. A gente vai mostrar um contraste do que está acontecendo. Mas tem duas formas. A gente pode simplesmente mostrar para o aluno uma boa posição. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu quero o seu cotovelo aqui, ó. Eu quero o seu joelho para fora. Você mostrando, tá? Não falando, mas mostrando. Eu posso simplesmente mostrar o que eu quero. A gente vê isso no Instagram, os caras assim, abrem o peito, né? Eles só mostram o peito aberto. Isso é uma dica visual de sucesso. Mas a gente pode também mostrar um contraste. Falar, ó, você tá aqui, eu quero aqui. Quando eu mostro para ele aonde estava errado e aonde eu quero que ele chegue, sem falar para ele,
Olha, você está errado aqui. Faz isso para ficar certo. Para quê? Não, você está aqui, eu quero aqui. Bom, acabou, não tem nenhum julgamento na sua frase. Você vai ser direto. Você está fazendo assim, eu quero que você faça assim. E mostra só a parte importante. Mostra no momento. Eu estou aqui, ó, meu cotovelo está alto, eu estou fazendo um front squat. E mostro um front squat inteiro até a bunda no chão. Mas eu mostro meu cotovelo descendo. Se eu mostrar o front squat inteiro, perde todo o sentido da minha demonstração. Mas se eu mostro, ó, durante o agachamento, tá acontecendo isso. Eu quero isso. Bom, acabou, matei. Eu não perco meu tempo demonstrando o movimento inteiro. Eu não perco meu tempo mostrando o movimento inteiro e eu tenho uma precisão em aonde a falha está acontecendo. Bruno, eu estou com 40 minutos aqui, mas a gente está dando a hora, eu vou seguir, está quase lá. Mais uns 10 minutinhos a gente fecha, tá? Terceira forma de dica, dicas táteis. Então, a gente vai criar um alvo, que ele pode ser real ou imaginário, que vai levar o aluno para a posição desejada. Por exemplo, pula e bate a cabeça no teto. Eu quero uma extensão completa de quadril. Pula e bate a cabeça no teto. Ou, boto minha mão. Pula e bate a sua cabeça na minha mão. São dois tipos de alvos. Um que é irreal, que é o teto, o céu, por exemplo. Ou a minha mão, um PVC, alguma coisa assim. Então, eu vou usar um alvo. Essa é a dica tátil. Ela tem uma função sinestésica do aluno entender aonde é que ele vai alcançar. Ó, eu quero que você deixe seu cotovelo mais alto do que esse escrito CrossFit aqui na parede. Então, a gente tem um alvo, claro, real. A gente tem que evitar, o que a gente tem que evitar é que os alvos tragam desconforto para os alunos. Por exemplo, você está fazendo um keep swing e sua mão está assim, e o peito da sua aluna está toda hora batendo na sua mão. Ou na bunda, a mão na bunda. Ou até mesmo na barriga, às vezes a mão numa posição que deixa a pessoa desconfortável. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos alvos. Não pode ser muito íntimo esse toque. Tem que ser um toque rápido. Né? Então, ele tem que ser uma coisa bem pensada, mas uma coisa que preserve o espaço do nosso aluno. Também não pode ser nada perigoso. Pense, por exemplo, vou traçar um PVC aqui, colocar no chão e falar, ó, no seu trabalho de pés, na abertura de pés, você não pode abrir mais do que o PVC. Aí o aluno pisa no PVC, torce o joelho para dentro e quebra o ligamento, rompe o ligamento. Para quê? Eu estou oferecendo um alvo que é um alvo perigoso. Existem outras formas de fazer isso. Uma linha com giz, uma fita, um cone chinês, qualquer coisa não perigosa. O que isso exige do treinador? Preparação. Tem que saber que isso é uma forma de corrigir e você tem que estar pronto para isso. Pô, hoje a gente vai trabalhar footwork para o jerk. Então, vou trazer já uma fita crepe, rolos de fita crepe, vou pedir para o dono do box e a gente vai ter um rolo de fita crepe à mão para marcar os pés de todo mundo. Eu já fiz isso diversas vezes no meu box com fita crepe com giz e é um trabalho excelente de posição dos pés. Temos também que pensar nas ferramentas. Então, uma das ferramentas, né, primeiro que a gente entender é o sanduíche de dicas, mas antes disso é pensar por que a gente faz um sanduíche de dicas, por que a gente tem que usar o sanduíche de dicas, né? Então, a gente vê um aluno que ele está puxando a barra antes. Eu estou fazendo um clean, e aí eu puxo a barra antes com o braço. Você vai lá para o aluno e fala assim, ó, no rep, ou tipo, que bosta de movimento, e cancela tudo. Você não é o cara que vai só cortar o movimento. Você tem que oferecer para ele uma correção. E o sanduíche de dicas é uma forma de fazer. E é principalmente, funciona muito bem para os alunos iniciantes, para os novatos, para as pessoas que acabaram de entrar no box. O sanduíche de dicas é o seguinte, você tem o pão, que é um elogio. Depois você vai ter a carne, que é a correção, e aí você vem com outro pão, que é um elogio. Ou uma meta. Né? Então, funciona também como sendo uma meta. Esse é o sanduíche de dicas. Você vai chegar e falar, Luiz, você está se movendo muito rápido, seu clean está rápido pra caramba, só que eu quero que você estenda o quadril antes de puxar com o braço. Isso vai fazer com que você se mova bem mais rápido. Tem uma coisa importantezinha aqui. Você vai falar para ele, Luiz, você está se movendo rápido, mas eu quero que você estenda o quadril antes de puxar. Na hora que você joga o mais, na hora que você joga a negativa ali no meio, o porém, você começa a negar o que você acabou de falar. Você anula o seu elogio. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Olha outra forma de falar. Luiz,
Você está se movendo rápido. Agora, eu quero que você estenda o quadril e puxe só depois de estender completamente o quadril. Isso vai deixar seus cotovelos muito mais rápidos. Então, eu falei a mesma coisa, só que eu fui sempre para frente. Eu nunca freiei ele, eu nunca coloquei uma barreira para o aprendizado. Nossa, mas que bobagem isso, que besteira. Pode parecer besteira, mas aplica. Coloca no seu dia a dia. Quando você começar a tirar as críticas, você vai ver o tanto que isso acumula ao longo do tempo. Porque a gente fala essas coisas sem a gente perceber. E a gente vai simplesmente acumulando críticas com os nossos alunos. Para fazer isso tudo, e eu acho que todo mundo já deve ter dado a aula A, B, C, D, E, F, G, parte de força, todas essas partes, aqueles treinos gigantescos. Você não tem tempo de fazer nada. Eu recebi esse aqui do amigo meu essa semana. A gente tem um aquecimento com snatch, push press, keeping e push-up. Aí depois você tem o trabalho de power snatch com overhead squat de força, e depois você tem um odd for time, que tem clean, bar muscle up, handstand push-up, bar muscle up e clean de novo. Nada tem nada a ver com nada. Aqui você não tem tempo para dar aula. Você tem um mini WOD no aquecimento, faz uma força, que você, tá aqui entre aspas, para quem não está me vendo, porque você não chega realmente a dar um estímulo de força. Não tem como você dar um estímulo de força sabendo que você tem um WOD intenso depois. Você não tem tempo suficiente sobre tensão para produzir, aumentar o seu potencial contrátil. Não tem. E depois tem um treino, um WOD de condicionamento metabólico que não tem relação com as classes anteriores. Então, a gente tem isso aqui. Por que isso aqui existe? Porque as pessoas não sabem conversar com os alunos, não sabem manter os alunos engajados e interessados na sua aula. Então, o programador, ele cria isso aqui para encher a aula, usando como desculpa que isso agrada os alunos, que os alunos gostam disso, mas, na verdade, é porque o professor não tem a habilidade de manter os alunos se movendo com o propósito. Se eu pego essa mesma aula, tiro essa parte de snatch, e eu vou passar uma técnica de clean and jerk, e vou martelar ali, ó, fazer bastante técnica de clean, a carga é leve, pô, tá louco, 50 quilos, eu vou trabalhar a carga ali e fazer um barbell cycling. Bom, eu mato isso em 10 minutos, meus alunos vão se mover por 8 dos 10 minutos, se movendo e subindo carga. Deu os 10 minutos, a gente vai aquecer o bar muscle up, ou chest bar ou pull-up. Vou encontrar a adaptação ideal para cada um. 10 minutinhos. Depois vou aquecer o handstand push-up, 10 minutos. 30 minutos de técnica, que está todo mundo se movendo, sem perder tempo, sem eu ficar explicando demais, só dando coach positivo. O oddzinho de 9 minutos, matei 40 minutos da aula. Tenho 10 de cooldown, tenho 10 de aquecimento geral. 60 minutos de aula, que os alunos não pararam hora nenhuma, e eu fiz uma aula progressiva. Né? Então, isso aqui, a ideia disso daqui é... Peraí. A ideia disso daqui é você pensar assim, de que forma que você está falando com os seus alunos, de que forma que você está incentivando os seus alunos. Né? Então, você está usando as suas palavras de forma a fazer com que eles se movam mais e melhor, ou você está só orientando eles pela sala? Isso é uma coisa para a gente pensar. Uma outra forma é a forma que a gente fala e a forma que a gente incentiva. Eu estou no nível 2, então eu vejo muitos treinadores dando aula, e a gente se pega e fala assim, perfeito, boa, só que nada disso está perfeito, nada disso está bom. Quando você fala demais uma palavra, é a história do Pedro e do Lobo. Você fala, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, e aí o perigo não existe. Perde o sentido. Então, se você fala perfeito várias vezes, o aluno que ele está ali, ó, fazendo um movimento horroroso, e você fala perfeito, perde o valor para as outras pessoas que esperam, né? E a outra palavrinha que a gente usa muito é não para, principalmente no finalzinho do treino. Não para, não para, não para. A gente incentiva o cara a não parar, falando não e para. Duas palavras que quando você está sem oxigênio, você só te fazem parar. Só me dá vontade de falar, de parar. Quando eu fico falando não para, não para, não para, só o que eu quero é parar. Ao invés disso, troca por uma coisa positiva. Repensa as suas palavras, fala, bora, continua, para cima, tá quase acabando, vamos nessa. Então, você trocar a forma que você fala por coisas positivas. Galera, é um monte de coisa, e eu sei que tudo isso, nossa, que fantasia, que ilusão, isso tudo funciona. E eu venho aplicando a metodologia desse jeito há uma década. Eu venho mudando a forma que eu falo com meus alunos, e é um processo. E eu te digo, não tem dia perfeito,
né? Então, não existe um dia que você não vai fazer uma crítica, porque a gente é assim. A gente foi acostumado a isso, né? Então, a gente foi acostumado a ter essa parte negativa dentro da gente. E a gente tem que fazer um extra esforço para isso. Mas por que a gente precisa disso? Para ser o exemplo. A gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente espera com os nossos alunos. Os nossos alunos, eles vão copiar o que a gente faz, eles vão copiar o que a gente segue no Instagram, o que a gente comenta no Instagram, para onde a gente olha, o que a gente come, como que a gente treina, tudo isso reflete nos nossos alunos, né? E aí a gente tem que pensar, não, eu preciso andar, walk the walk, andar o caminho, talk the talk, falar o que eu falar a fala, falar o que tem que ser falado. Né? Então, você tem que fazer aquilo que você acredita, que você estuda, que todos vocês estudam, que é o melhor para os seus alunos, e agir de acordo. Esse carinha que está na foto aqui, ele é o São Beda. Ele, lá no século VIII, ele é um monge, ele escreveu os 3 caminhos para o fracasso. O primeiro caminho é não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, e não perguntar o que se ignora. São os 3 caminhos para o fracasso. E aí, eu tenho que tornar tudo isso positivo, né? Para tornar isso positivo, você tem que pensar nos 3 caminhos para o sucesso, que é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora, perguntar o que você não sabe. Essa é a única forma que a gente consegue avançar. Quando a gente viver a nossa vida de acordo com essas premissas, com esse pensamento de que o positivo afeta as pessoas de forma positiva, a gente consegue alcançar as pessoas de uma forma muito melhor. E aí eu encerro com o meu obrigado e com uma fala que eu amo, que é do Lewis Carroll, mas que foi eternizada pelo gato. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E eu adoro essa cena, eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre ela e eu quis incluir aqui, porque a gente tem muitos sonhos e muitos desejos. E a Alice, ela chega num ponto e fala, qual é o caminho certo? E aí o gato fala para ela, mas aonde você quer chegar? E ela fala, não sei, eu estou perdida. Aí ele responde isso para ela. E me arrepia, eu adoro essa frase, e é muito simples, mas é exatamente isso, você tem que saber aonde você quer chegar. Obrigado, galera. Sensacional. Top demais, hein? Top de verdade, top de verdade. Sem palavras para agradecer. Hein, Bruno? Como é? Tem que... Já serve esse vídeo de hoje aí, essa reunião, já tem vários cortes aí, como do podcast, para postar no Instagram. Beleza. Galera, eu caí aqui, eu não sei o que aconteceu, eu apertei o botão errado, eu fui velho, agi velho aqui. Ah, voltou. Voltei. A forma como a gente fala, né, tipo, lógico que a maioria das vezes é com a melhor das intenções, né? Só que essas palavras entre as entrelinhas, vamos falar assim, realmente geram um impacto tremendo, né, no ouvido da galera. E é algo que eu me preocupo bastante. Até porque eu já sou um cara mais sério, falar assim, já não sou de andar rindo muito. Aí se eu for abrir a boca e falar besteira, aqui eu não dou aula, né? Mas sensacional, do seu ponto de vista e a forma como aplicar isso. De verdade, gostei muito. Se tiverem alguma dúvida, cara, eu vou falar agora. Eu tô aqui para vocês. Eu sei que parece um pouco de fantasia às vezes, mas eu tô aqui para vocês, para esclarecer o que ficou aí aberto. Ô, Rod, eu achei muito legal, assim, de verdade, a forma que você construiu essa aula aqui pra gente, desde quando tu foi trazendo aí todas as partes de psicologia, né? Foi bem interessante, assim, e agregou, fez um plot twist no final bem massa. E, assim, cara, na aula, acho que quando tu estava falando sobre processo interno, eu tive uma chefe minha, a Lídia, ela é do tempo daquele que tinha o Flow, né? Aquele negócio lá da Eu Fazenda e lembro tal. da Lid. Lembra? E ela ensinou muito isso pra gente, assim, cara. E juntando com o culto do CAT, do Sérgio Landim, me veio à mente, assim, mudou uma chave tão grande, no sentido, assim, de que se você fala muito, você tá gastando dinheiro, né? Você tem que falar aquilo que você tem que falar. Vai ficar dando palestra. Porque quanto mais você fala, mais os alunos estão naquele formato de xícara, né? Estão parados com a mão na cintura e tal. Então, acho assim bem interessante. Acho que esse é um primeiro ponto. E a outra parada que eu ia falar aqui é sobre o tipo de inteligência, né, do que os nossos alunos têm.
Por exemplo, hoje eu não sei se é pela experiência, mas eu consigo pegar muito assim o aluno que se ele é visual, se ele é sinestésico. Então hoje eu consigo mesmo identificar a pessoa. Cara, tem um aluno meu das 8 da noite, se você falar para ele, irmão, levanta o braço, ele vai ficar assim, hã? É melhor eu falar assim, irmão, faz isso aqui, ó. Então eu já sei identificar isso. Acho que vai muito pela experiência também. Mas parabéns, irmão, foi muito top. Sempre bom te ouvir. Tem um rapaz que eu tava no level 2 agora, umas 2 semanas atrás, lá em Goiânia, que ele falou assim, cara, quando você tá falando e se mexendo, eu não escuto nada. O cara, ele, tipo, ele não consegue, ele só consegue ver ou falar, ou escutar. Ele não consegue fazer as duas coisas. E eu, pô, como é que você assiste filme? Aí eu fico lendo a legenda. Ele não consegue. Se eu estiver ouvindo, eu não consigo ver, tipo, não funciona. O cérebro não funciona. Tipo, ele é totalmente unisensação, assim. No mais, mestre, vamos só tirar uma foto para encerrar isso aqui. E, de novo, muito obrigado. É muito importante para mim ter você aqui hoje. Você foi um cara que brilhantou demais meu nível 2, cara. Tipo, é um curso que fica sempre aqui martelando na minha mente, martelando na minha mente. Quando eu tô no piso preto, eu penso como é que os caras de lá do nível 2 fariam, né? Que é você, o Morris e o Ricardinho. Como é que esse cara faria? Como foi que eles deram aquela aula? Como foi que eles falaram? Né? Então, de novo, muito obrigado por ter colado aqui hoje. Espero que a gente se bata por aí. Eu tô à disposição, correria sempre, mas eu adoro conversar sobre o que eu adoro. E casou de ter 2 assuntos. Top. E o Coringa 2, não dá spoiler que eu quero assistir essa semana. Eu não assisti nem o Deadpool e Wolverine ainda, e sabe o Coringa 2. Eu tô atrasado nos filmes.